O senhor disse a esta CPI que não é lobista e que, se fosse, seria um mau lobista por não ter conseguido transformar seus relacionamentos na capital federal em contratos. Assim pergunto, de modo objetivo, há algum ativo da sua empresa que não seja na rede de relacionamentos? Tem outra atividade, além dessa que você disse ter expertise? Não. É só essa atividade? Sim. Foi dito aqui que o presidente Bolsonaro seria o pior presidente do Brasil. Agora há pouco. Eu vou fazer uma abordagem sobre isso, senhor presidente, porque o depoente que comparece aqui, assim, a exemplo de outros que já vieram aqui também, me parece querer demonstrar um nível de relacionamento que não existe. É a primeira vez que eu vejo alguém falar que faz análise política e de cenários sem efetivamente estar dentro, conhecer como funciona, ter contatos. E olha que essa casa é uma casa, embora no Brasil não se tenha regulamentado ainda o lobby, as relações institucionais funcionam aqui o tempo todo. E ninguém aqui criminaliza as relações institucionais. Aliás, cumpre até um papel importante, porque em muitos momentos contribui com a formação de convicção sobre aquela matéria para aprovar ou para rejeitar. Quem ouve não é obrigado a se vincular à informação, ao conteúdo que alguém está trazendo. Agora, anunciar-se como alguém que seja um expert, né, nesse tipo de consultoria, sem ter o mínimo de conhecimento de como funciona, o mínimo de contato, é algo que realmente extrapola qualquer limite de razoabilidade. Mas vamos à frente. Foi dito aqui que o presidente Bolsonaro seria o pior presidente do Brasil. Sério? Por quê? Seria porque não deixou entrar no governo trambiqueiros? Porque não permitiu negociatas no governo? Porque não tinha companheiros operando nos ministérios, na Petrobras, nas autarquias, empresas públicas? Não tinha os Paulos Robertos Costas, não tinha os Cerverós, não tinha o Youssefs, não tinha João Vacares, Renatos Duques, Baruscos? Não. No governo do presidente Bolsonaro não tinha e não tem essas figuras. Aí, na falta desses interlocutores, desses operadores e de alguns lobistas, fabricam pseudos lobistas. Tá mais, e aqui, respeitosamente, não quero aqui parecer ofensivo ao depoente, mas Vossa Senhoria está mais para vendedor de ilusão. Alguém que promete o que não pode entregar. Diz que é consultor político, mas não tem contato com ninguém do parlamento. Aí aqui tentam mostrar o sucesso da ação. Sério, qual o sucesso? No caso da venda de testes, foi exposto aqui. Logrou êxito? Conseguiu fazer com que a proposta avançasse? Não, não conseguiu. Repito, eu não estou defendendo o senhor Marconi, porque me parece mais um falastrão que tenta mostrar um nível de relacionamento e de contato e de influência que não tem. É verdade, a par das informações que existem, e num dado momento a CPI, numa reunião reservada, expôs essas informações. Ele conversa demais, fala demais. Tem coisas aqui que, se revelasse nessa CPI hoje, teria mais constrangimento
do que qualquer evidência criminal. É algo deprimente. O subterrâneo, o submundo. E aí, não esperem os senhores que eu vá mandar botar no telão ali qualquer coisa que... Não. Mas... O senhor não quer mesmo, não? É o tipo de... O senhor não quer colocar, não? Não, eu não vou fazer... Eu não vou aqui infringir uma regra de expor aquilo que é objeto de reserva. Porque se não fosse a reserva, não fosse o caráter sigiloso, já estariam todos lá. Mas nós tivemos um momento aqui entre os membros da CPI, onde essas informações, essas conversas, outras, pelo o nível de porão, era um book tão difícil que ninguém teve coragem de expor. Há relacionamentos. Mas, repito, está mais para falastrão, para vendedor de ilusão, do que para alguém que tivesse ou exercesse algum nível de influência nos postos de comando do Ministério da Saúde ou do Palácio do Planalto. Mas, quanto à tentativa, vou repetir aqui o que eu já disse anteriormente. Nenhum governo está livre de tentativa de golpes, tentativa de corrupção. A diferença está naqueles que cedem à tentação, permitem que o mal feito aconteça ou que participem de alguma ação criminosa. Agora, apontem concretamente onde houve uma fraude, um desvio, um pagamento de vantagem indevida, um esquema de corrupção no Ministério da Saúde, no governo federal. Não encontram. Não encontraram e não apresentaram aqui. Até aqui, narrativas. E muitas das narrativas até sofreram da minha parte censura, porque alguns quadros que conseguiram se aproximar de personagens da alta gestão federal, confesso que não deveria ter sequer chegado perto, dado o nível dos personagens. Cristianos da vida, Dominguetes da vida, não dá para fazer aqui defesa. Mas, repito, tentativa de golpe, tentativa de corromper alguém, sempre acontece. Mas até aqui não conseguiram provar que tenha havido neste governo corrupção. Também disseram, tem gente que chega na CPI e perde a memória. Lamentavelmente, a perda seletiva de memória tem acontecido aqui. Tem acontecido. Esquece com quem falou, esquece sobre o que falou. Sempre que a perda de memória é um elemento de defesa ou autoproteção. Todavia, aliás, essa perda de memória tem precedente na história recente do Brasil. Teve personagem no Brasil que esqueceu que era dono de sítio. Teve personagem no Brasil que se esqueceu que era dono de apartamento. Se esqueceu de tanta coisa. Só quem não esquece é o povo brasileiro. Só quem não esquece é o povo brasileiro. Então, eu lamento que a CPI esteja nesse momento, aqui mais uma vez gastando tempo, e nesse caso aqui do senhor Marconi Nunes Ribeiro Albernaz de Faria, nem seria necessário o depoimento dele. Não sei quanto à prestabilidade
das provas que há no processo aqui, mas há um conjunto de informações. É muita conversa, viu? É muita conversa. Vai dar trabalho, é para separar o que pode ser aproveitado no processo, se é que dá para aproveitar, daquilo que é do foro íntimo de cada um, da conduta, do que presta, para que presta, de quem interessa, né? Eu gostaria que a gente pudesse avançar nas investigações, ouvindo. Aqui não fala nada com nada, não sabe de nada, não viu nada, esqueceu de tudo. Até agora, perda seletiva da memória. E veja, já disse aqui em outras ocasiões e repito, não tenho compromisso de proteger quem quer que seja. Quem quer que seja. Se tiver uma evidência de prova contra quem for, não contem com a minha defesa, mas não tentem fabricar, através de narrativas, acusações contra o presidente da República. Podem não gostar do presidente pela maneira como fala, podem não gostar pelas opiniões, pela preferência pessoal, mas acusar o presidente ou o seu governo daquilo que foi comum no Brasil, na história recente do Brasil, isso é forçação de barra, é ir longe demais. Só narrativas. Procura uma prova, uma evidência de que tenha acontecido qualquer caso de corrupção. E olha que no Ministério da Saúde, num período de pandemia, onde bilhões e bilhões de reais estão sendo pagos por vacinas, por máscaras e por tantas outras, por equipamentos. No governo federal, não. Tem nos estados, nos municípios, com operações da Polícia Federal que desnudam a podridão que aconteceu com a dinheirama para o enfrentamento à pandemia. Mas isso não é o foco desta CPI, infelizmente. Gostaria que fosse. Gostaria que fosse. Concluo, senhor presidente, apenas, mais uma vez, lamentando aqui a presença do senhor Marconi, que pouco contribuiu. Espero que os próximos colegas... Fiz poucas perguntas, porque estou desde a manhã, ou aqui na sala da comissão, ou lá atrás na sala da presidência, ou no meu gabinete, mas com o televisor ligado, ouvindo. E não se respondeu objetivamente nada do que foi perguntado e naquilo que era essencial para esta CPI. Mas com os documentos que estão à disposição da CPI, no tocante ao que fez ou deixou de fazer, já se tem o bastante. Muito obrigado, senhor presidente.